Oi, amigas e amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que está chegando por aqui para assistir a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Almeno Campos, muito prazer, sou jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul e que tem uma equipe aqui do Rio de Janeiro, né, que faz transmissões de jogos envolvendo equipes cariocas. Nesta quarta-feira a gente não fez transmissão, né? Mas eu assisti aqui da minha casa o jogo entre São Paulo e Vasco e teve a vitória do tricolor paulista por 3-0, jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Então convido você a deixar o like no vídeo, o like é muito importante aqui para o meu trabalho também. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui, e essa divulgação é muito importante também para o crescimento aqui do canal. Beleza? Então vamos lá para mais um vídeo. E vitória do São Paulo em cima do Vasco por 3-0. Jogo que aconteceu lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, no interior de São Paulo. Cara, assim, eu acho esse nome, né? O Brinco de Ouro da Princesa, um dos melhores nomes de estádio de futebol no mundo, cara. Assim, é um nome espetacular. E o jogo que aconteceu lá, na casa do Guarani, isso porque o jogo não pôde ser realizado no Morumbi, obviamente o estádio do São Paulo, porque ainda tem a estrutura lá da sequência de shows que o cantor Bruno Mars, né, acabou realizando lá no estádio do Morumbi. Inclusive, nesta quarta-feira, o Bruno Mars já fez a sua primeira apresentação aqui no Rio de Janeiro, enfim. E por conta da estrutura gigante, né, desse show, né, do Bruno Mars, dessa sequência de shows, né, São Paulo não pôde jogar em seu estádio. A ideia do tricolor paulista era mandar esse jogo lá em Brasília. Porém, no regulamento do Brasileirão, nos últimos 5 jogos em uma equipe vai realizar como mandante, esses jogos não podem ser realizados fora do seu estado de origem. Então, o São Paulo, obviamente, não pode jogar as suas últimas 5 partidas como mandante fora do estado de São Paulo. Então, acabou que conseguiu jogar lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. E como coloquei na capa do vídeo, no Brinco de Ouro, quem brilhou foi o São Paulo. Pois é, foi isso que aconteceu, 3-0. E olha, se o São Paulo tem uma pontaria melhor, poderia ter terminado com um placar histórico, obviamente um placar histórico favorável ao São Paulo, né? Principalmente pelo volume de chances criadas no primeiro tempo, né? No caso de finalizações perigosas, o São Paulo poderia ter vencido com uma vantagem maior, mas conseguiu uma vitória importante nessa briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Enfrentando o Vasco, que, assim, o jogo mais importante não era o desta quarta-feira. O jogo mais importante do Vasco vai acontecer no sábado contra o Atlético Mineiro em São Januário, no caso o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, que o Vasco inclusive precisará reverter uma desvantagem, lembrando que o primeiro jogo o Atlético Mineiro venceu por 2-1 de virada em Belo Horizonte. Só que é aquela situação também, né, em relação ao Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco não está tão livre assim do perigo de rebaixamento, não. Tem muito torcedor do Vasco que fica revoltado, né, quando outros companheiros da imprensa falam: o Vasco ainda não está tão livre assim do rebaixamento, não. Tem gente na imprensa aqui no Rio de Janeiro que fala isso,
E tem uma galera, muitos torcedores do Vasco ficam revoltados. Mas ó, a situação é a seguinte: o Vasco nesse momento, né, está em 10º lugar com 37 pontos. Está, no caso, 8 pontos do Vitória, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Mas a situação é a seguinte: se o Atlético Mineiro ganhar do Corinthians nesta quinta, se o Fluminense ganhar do Flamengo nesta quinta-feira, e se o Vitória ganhar do Red Bull Bragantino no final de semana, a diferença vai para 5 pontos. Aí eu quero ver continuar sustentando o papinho, não tem perigo de rebaixamento. Eu quero ver. Mas tem muita gente ali no bolo, é verdade, né? Mas não dá para ficar pensando que está livre. Se tivesse realmente tranquilo, vocês acham que o Rafael Paiva não teria poupado o time nesta quarta-feira? E o que aconteceu? O Rafael Paiva colocou o time titular. E, inclusive, no caso do Vasco, pela primeira vez, Felipe Coutinho e Payet jogaram juntos no time titular, né? Teve essa mudança importante, né? Muita gente imaginava que o Rafael Paiva poderia fazer um time misto, digamos assim, poupar alguns jogadores, mas acabou que não aconteceu isso. Foi com o time titular, acabou que começou a poupar jogadores, né? Quando a partida já tinha ido para o espaço, né? Enfrentando o São Paulo, que teve modificações principalmente na zaga, né? Até porque o Arboleda estava suspenso e o Alan Franco não pôde jogar, né? Não teve condição de jogo para esta quarta-feira. Então, a dupla de zaga do São Paulo hoje foi composta por Juan e Sabino. Então, essa foi a dupla de zaga titular do tricolor paulista. Também teve uma modificação, né, que foi a entrada do Marcos Antônio como volante no lugar do Damian Bobadilha, né, que não teve condição de jogar também nesta quarta-feira. E teve também a entrada do Eric, né, o Eric aí na equipe titular no São Paulo, atuando lá pela ponta direita, né? Enfim, e o Vasco, como falei, com a sua equipe titular e com essa entrada do Payet na ponta esquerda de ataque, o Felipe Coutinho jogando mais centralizado, né? Só que essa dobradinha acabou que não funcionou, né? Porque assim, cara, a principal preocupação quando teve esse debate, o Coutinho e o Payet vão dar certo, o principal problema é a recomposição defensiva. E o Vasco sofreu nesse aspecto no jogo desta quarta-feira no lado esquerdo, né? Porque, por exemplo, o titular mesmo ali na ponta esquerda era o David, só que o David se machucou. Sim, o David, o torcedor do São Paulo vai lembrar, que jogou no São Paulo. Aquele David, o DVD, pois é. Mas o David se machucou. E aí, o David era um cara muito importante também nessa recomposição defensiva. Ele ajudava o Lucas Piton na marcação. O Lucas Piton que não é forte na marcação, né? Só que com a ausência, mais uma vez, né, do David, hoje o Payet fechou ali o lado esquerdo na segunda linha de marcação do Vasco. Mas, cara, assim, o Payet não vai ter velocidade para acompanhar as jogadas de ataque pelas laterais das equipes adversárias. Não tem como, gente. Não vai ter condição. Hoje, quem tentou né, auxiliar ali na marcação, junto com o Piton, foi o Matheus Carvalho, né? E o São Paulo, ele foi muito mais perigoso pelo lado direito de ataque, justamente ali em cima do lado esquerdo da defesa do Vasco, né? O Eric conseguiu desempenhar um bom jogo na noite de hoje, né? Poderia ter marcado um gol em chutes ali da entrada da área, enfim, faltou a pontaria para o Eric. O Luciano também conseguiu se criar muito bem, né? Quando caía ali pela direita também, o Luciano ou jogava centralizado ou em alguns momentos caía ali pela ponta direita, conseguiu fazer um bom jogo por ali também. E o Igor Vinícius também, em alguns momentos em que chegava o ataque para auxiliar. O jogo de São Paulo se concentrou muito mais pelo lado direito. E o primeiro gol do São Paulo acabou saindo
no momento em que o Vasco estava melhor no jogo. O Vasco tinha o controle da posse de bola, chegou a criar uma oportunidade perigosa num cruzamento para o Verratti. Acho que o Verratti acabou errando a cabeçada. E aí o gol do São Paulo, que começou numa tentativa de saída de bola da defesa em um passe curto feito pelo Hugo Moura. Mas o São Paulo conseguiu interceptar a bola e na sequência a bola chegou até o Luciano, que da entrada da grande área do Vasco finalizou. A bola foi no meio do gol, mas o Léo Jardim acabou cometendo uma grande falha, um frango impressionante. O Léo Jardim, que é um dos melhores goleiros do Brasil, acabou que teve essa falha que acabou abrindo o placar para o tricolor paulista nesse gol do Luciano. 1-0 para o São Paulo. Depois o Vasco até também teve outras oportunidades também, né? Em outros cruzamentos para o Verratti. O Verratti também tentou um chute de longe, né? Que viu o Rafael adiantado e tentou arriscar de muito longe, já praticamente do meio de campo, mas acabou que errou a finalização. E teve uma oportunidade perigosa, uma jogada pela direita, em que o Paulo Henrique deu um passe enfiado para o Coutinho. Coutinho recebeu dentro da grande área. Só que o Coutinho, quando recebeu a bola, ele estava de cabeça baixa e ficou cara a cara com o Rafael, tentou a finalização para o gol, tentou um chute cruzado, mas a bola foi para fora. Se ele levantasse assim, aí é um cenário, tá? Se ele levantasse a cabeça mais rapidamente, conseguisse observar que o Verratti estava passando livre, aí teria dado um passe para o Verratti, né? Mas acabou que não deu tempo para essa reação, digamos assim, né? Enfim, o Vasco teve as suas criações de jogadas também, mas acabou que faltou aquele capricho. Enfim, o São Paulo também criou jogadas, mas acabou que pisou mais na grande área de defesa do Vasco do que o contrário, né? Do que o Vasco conseguiu pisar na grande área do São Paulo. O São Paulo, que, como falei, atacou mais pela direita, o Vasco também foi mais perigoso, digamos assim, pela direita, né? Só que vem um detalhe importante, né? Foi mais perigoso ali por conta das descidas de ataque do Paulo Henrique. O Emerson Rodrigues, que mais uma vez foi titular no ataque do Vasco, não foi tão produtivo assim, não foi bem na partida. O Emerson Rodrigues, que era um cara para auxiliar ali pela ponta direita ou chegar mais próximo do Verratti, tentando buscar uma tabelinha, por exemplo. Isso acabou não acontecendo. Quem foi mais perigoso, digamos assim, ali pela direita foi o Paulo Henrique, lateral direito. Enfim, mais uma partida abaixo do atacante colombiano, o Emerson Rivaldo Rodrigues, né? Ele tem o Rivaldo no nome, a família deu em homenagem ao Rivaldo, né? Cracaço de bola, enfim, que dispensa apresentações, dispensa comentários. O Rivaldo, né? Enfim, um dos grandes camisas 10 da história do futebol brasileiro. E a família do Emerson, que gosta muito do futebol brasileiro, deu essa homenagem ao Emerson Rivaldo Rodrigues, mas que o Emerson Rodrigues hoje não teve uma grande atuação. E aí no primeiro tempo, né, eu achei uma partida um pouco abaixo do Lucas Moura no primeiro tempo. E aí como é que é o futebol, né? Se por um lado o Lucas Moura não, na minha visão, tá, ele não conseguiu fazer um bom jogo na primeira etapa, aí na segunda etapa apareceu a estrela do camisa 7 do São Paulo. E aí, já no intervalo, né, e esse é um detalhe que vai ser importante justamente para o gol do São Paulo. O Rafael Paiva, ele tirou o Paulo Henrique, já começando a poupar jogadores visando a semifinal de sábado, tirou o Paulo Henrique para colocar o Puma Rodrigues na lateral direita. E no primeiro minuto do segundo tempo, teve um lançamento que foi para o meio de campo. O Puma Rodrigues parecia que ele ia conseguir dominar a bola com o peito, mas acabou que furou, cara. Ele conseguiu furar um domínio de peito. Que coisa bizarra, cara. E aí o São Paulo partiu pro segundo gol, né? Enfim, após a falha do Puma Rodrigues, aí o São Paulo conseguiu desenvolver a jogada pela ponta esquerda. O Luciano acabou que deu o passe pro Lucas Moura, que aí recebeu lá na ponta esquerda, entrou na grande área e chutou cruzado no canto esquerdo do goleiro Léo Jardim, ampliando o placar para o São Paulo, 2-0, o segundo gol no primeiro minuto
da segunda etapa. Depois disso, o jogo ficou tranquilo para o São Paulo. Até porque o Vasco, na segunda etapa, ele teve um domínio bem maior da posse de bola. Também teve algumas chegadas perigosas, mas nada que fosse suficiente para a equipe Cruz Maltina marcar um gol. Outros cruzamentos para o Verratti também, que tentou a cabeçada, até numa cobrança de escanteio, por exemplo, que o Verratti praticamente nem pulou, né? Mas como é que o Verratti ele é muito bom nesse jogo aéreo, né, cara? Impressionante. Ele conseguiu ganhar a bola lá no meio da grande área, cabeceou no canto direito. O Rafael fez uma bela defesa, inclusive, na segunda etapa. Mas nada que fosse suficiente para o Vasco conseguir marcar um gol. E São Paulo que não produziu assim tantas chances de gol na segunda etapa. Fez o 2-0, ficou bem tranquilo na partida, mas acabou que marcou o terceiro gol. Isso aos 22 minutos da segunda etapa, né? Teve a cobrança de escanteio pela direita, o Wellington Rato, que havia entrado no decorrer da segunda etapa, na primeira jogada do Wellington Rato, foi a cobrança de escanteio. E o Lucas Moura, no alto dos seus 1,72 m de altura, conseguiu ganhar no alto do Maicon, zagueiro do Vasco. E o Lucas Moura cabeceou e marcou o segundo gol dele na partida, o terceiro gol do São Paulo no jogo. E aí depois, né, o São Paulo ele foi mais perigoso em suas criações nos últimos minutos de partida, né? Teve uma chance ali, um cruzamento que veio da esquerda, por exemplo, que o Calleri ficou ali de cara para o gol, que acabou desperdiçando a cabeçada, enfim, fora outros lances que aconteceram na primeira etapa, como falei no início do vídeo, né? Se o São Paulo tivesse uma pontaria melhor, poderia ter terminado a noite desta quarta-feira com uma vitória mais elástica no placar. E o Vasco, com a sua velha deficiência no setor defensivo, a velha deficiência nas bolas aéreas, né? E aí, já, né, a gente vai falar um pouquinho, né, do trabalho do Rafael Paiva. Bem, com esse resultado, né, o São Paulo que voltou a vencer no Brasileirão, São Paulo que antes tinha perdido para o Cuiabá, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, jogo lá em Cuiabá, antes da parada para a data FIFA. Aí, hoje acabou voltando a vencer, ganhou do Vasco. São Paulo que está em quinto lugar com 50 pontos, um ponto atrás neste momento do Flamengo, que é o quarto colocado, com 51 pontos, mas o Flamengo vai jogar nesta quinta-feira contra o Fluminense, né? Vai ter o clássico Fla-Flu na quinta-feira no Maracanã. Então São Paulo que está nessa briga ali, uma vaga na fase de grupos. Nesse momento ainda é um G4, nesse momento São Paulo estaria se classificando para pré-Libertadores, mas pode ser que abra um G5, né, se acontecer, por exemplo, do Botafogo ser campeão da Libertadores. Se isso acontecer, aí o quinto colocado vai para a fase de grupos da Libertadores. Pode acontecer, por exemplo, está criando aqui um cenário do Flamengo ser campeão da Copa do Brasil, aí permanecendo nas 4 primeiras colocações, vai abrir uma vaga para o quinto colocado. Pode acontecer também. E aí nessa disputa, né, tem lá o São Paulo, o Internacional, Bahia. O Internacional que tem ainda um jogo a menos, né, que vai ser o duelo contra o Flamengo, né, vai ter um confronto direto entre as duas equipes, inclusive, né, enfim. Então o São Paulo que está nessa briga para se classificar de forma direta para a fase de grupos da Libertadores. Já o Vasco ficou ali no meio da tabela, né, está em 10º lugar nesse momento com 37 pontos, só que está 7 jogos sem vencer na temporada. E aí é que eu falei no início do vídeo. Não está tão tranquilo assim em relação ao risco de rebaixamento, tá? É aquele cenário que eu falei no início do vídeo. Se o Atlético Paranaense vencer, o Corinthians, se o Fluminense ganhar do Flamengo nesta quinta-feira e o Vitória ganhar do Red Bull Bragantino, a diferença do Vasco para a zona de rebaixamento vai cair para 5 pontos. Então o Vasco precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, né? Antes, no sábado, vai ter
o duelo contra o Atlético Mineiro em São Januário, sábado, 6h30 da noite, no horário de Brasília, jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. E assim, cara, o Vasco precisa jogar futebol para avançar a final. Porque, assim, é preocupante o nível de atuação do Vasco nos últimos jogos. E aí a gente precisa falar do trabalho do Rafael Paiva. Claro, aquele período de julho e agosto, principalmente julho, né, que o Vasco nessa época conseguiu 4 vitórias seguidas e conseguiu sair do sufoco da zona de rebaixamento para ficar no meio da classificação do Campeonato Brasileiro, porque conseguiu essa gordura, digamos assim, em relação à zona de rebaixamento. Agosto, que foi um mês que aconteceram muitos empates bobos, né, principalmente contra o Red Bull Bragantino e contra o Criciúma, em que o Vasco estava vencendo e acabou levando empate nos minutos finais. Se o Vasco não leva esses empates bobos, estaria com 41 pontos nesse momento, em nono lugar. Enfim, são detalhes que fazem diferença. E o Vasco precisa abrir o olho. E em relação ao Rafael Paiva, assim, eu nunca critiquei o trabalho do Rafael Paiva aqui nos vídeos no meu canal. Só que a impressão que dá, cara, é que o trabalho do Rafael Paiva bateu no teto. Ele não vai conseguir mais extrair e, no caso, conseguir fazer o time crescer, evoluir. Acho que a impressão que passa é que não vai ter mais condição de fazer isso, né? E muito também, claro, por conta do elenco fraco que tem o Vasco. Né? Então, assim, uma outra situação também em relação ao Vasco, tá? Mais uma vez a zaga fez um jogo ruim. O Maicon fez um jogo ruim mais uma vez. Aí aquilo tira o Maicon, bota o Léo. O Léo tem uma saída melhor de bola, só que o Léo vai fazer besteira em algum jogo, como tem acontecido na maioria dos jogos que o Léo entrou como titular. Aí tem o Maicon, não é confiável. O Léo não é confiável. O Rojas o Rojas tá lá no elenco. Então, assim, e detalhe é que aí a gente precisa falar também. O Pedrinho, o senhor Pedrinho e o senhor Marcelo Santana, que é o diretor de futebol do Vasco, que tiveram 2 meses para contratar um zagueiro ou 2, pelo menos um para chegar e ser titular, ser um cara de confiança, e não conseguiram contratar um zagueiro. E aí fica uma outra dúvida também, em relação a jovens zagueiros, né? O Lincoln, por exemplo, não teria uma oportunidade no Vasco? O que aconteceu com ele? Chegou a marcar um gol, inclusive, não? Lá contra o Internacional, porque o Vasco venceu o Internacional lá no Beira-Rio. Enfim, é um ponto que tem que criticar nesse trabalho, ou não trabalho, né, feito pelo Pedrinho e pelo Marcelo Santana, em não terem conseguido contratar um zagueiro em 2 meses para chegar, ser um zagueiro de confiança, ser titular. É impressionante, cara, impressionante, e está fazendo a diferença. E no momento em que o trabalho estagnou. E isso é preocupante, até porque vai ter que jogar muita bola para conseguir chegar numa final de Copa do Brasil. E convenhamos, tá? O Vasco, nesse momento, está em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, com o elenco que tem, e estar numa semifinal de Copa do Brasil com uma possibilidade de chegar na final, cara, é uma das maiores zebras que tem no futebol brasileiro nos últimos anos, cara. Porque eu fiz vídeos até em outras redes sociais, lá em abril, por exemplo, quando o Vasco demitiu, né, teve a saída, né, confusa do Ramon Dias. O Vasco era um time rebaixado. Quando chegou, aí quando teve a chegada do Álvaro Pacheco, cara, trabalho desastroso. E nesse momento, né, do Álvaro Pacheco, o Vasco vinha apresentando o pior futebol de toda a Série A, pior até do que do Atlético Goianiense e do Cuiabá, que hoje são os 2 últimos colocados. Aí, claro, teve a chegada do Rafael Paiva, aí teve um mês de julho espetacular, um mês de agosto que foi invicto, mas desde setembro o trabalho aparentemente estagnou. Tiveram as lesões do Adson e do David, é verdade, mas, cara, assim, né? Não dá para colocar isso, principal motivo para a queda, as ausências do David e do Adson. Não, pelo amor de Deus, não tem como.
já é um elenco limitado. Limitado, muito fraco. E a conta está chegando. E vai precisar voltar a vencer. E assim, pelo futebol que vem apresentando, eu não tenho nem garantia, por exemplo, que o Vasco vai ganhar em casa do Cuiabá na semana que vem, que vai ganhar em casa lá mais para frente do Atlético Goianiense em São Januário. Não sei. E fora a sequência de outros jogos complicados, né? Enfim, vai ter o Botafogo no Newton Santos, vai enfrentar o Fortaleza lá em Fortaleza, duelo contra o Internacional que está bem demais nesse momento na temporada, enfim, Corinthians na Neoquímica Arena e por aí vai. Então é uma sequência complicada, cara, e se bobear, o Vasco ele pode chegar nas últimas rodadas com risco de cair. Essa é a situação. Bem, então, e precisará, como falei, jogar a bola no sábado, se quiser realmente chegar na final da Copa do Brasil. Então, esse é o vídeo, quase 30 minutos, minha nossa, enfim, para falar do que aconteceu nesta quarta-feira. A vitória do São Paulo por 3-0 em cima do Vasco. São Paulo conquistando uma vitória muito importante, fazendo uma ótima atuação. Teve o retorno também hoje do Ferreirinha, né, que eu até esqueci de falar durante o vídeo, mas o Ferreirinha também é um jogador muito importante, né, para esse ataque do São Paulo. O Ferreirinha recuperado de lesão, estava 2 meses sem jogar praticamente, e hoje voltando a entrar, entrou no lugar do Lucas Moura, jogou ali por quase 15 minutos, né, enfim, para começar a ganhar ritmo de jogo. Eu falei que o Vasco vai jogar o próximo jogo, que é contra o Atlético Mineiro, e o São Paulo, que eu acabei nem falando, né, é o próximo compromisso do tricolor paulista, né, na sequência de temporada, né. Agora o São Paulo que só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, o tricolor paulista que terá como o próximo adversário o Criciúma, jogo que vai ser no dia 26 de outubro, num sábado. Aqui, que horário também? 10 horas da noite, no horário de Brasília, no Heriberto Rilse, lá em Criciúma, Santa Catarina. Então, aí o próximo compromisso do São Paulo. Beleza? Então, fica por aqui mais um vídeo. Se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo. E nesta quinta-feira, ou no comecinho da sexta, não sei, a gente vai voltar aqui para falar do que aconteceu no Fla-Flu nesta quinta-feira, direto do Maracanã, beleza? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.